estar com o senhor aí desse lado para partilharmos um bocadinho acerca do que Deus tem feito. O Brasil está a viver um momento também de aproveitamento políticos, né? Nessa época de várias sensibilidades políticas que não estão a olhar na questão do Covid como um todo, mas querer tirar algum aproveitamento político. Pois bem, eu estou à disposição do senhor aqui para responder perguntas, para somar, para contribuir. Eu só queria deixar aqui avisado que eu estou trabalhando nesse momento. Como a gente não pode ir a Brasília, nós estamos fazendo votações virtuais. Se o senhor olhar aqui, olha, isso aqui é a sessão da Câmara, o presidente está sentado à mesa, e daqui a pouco ele vai chamar a votação. Quando ele chamar a votação, eu vou ter que desligar, votar e volto para a nossa live de novo, tá bom? Perfeitamente. Então, perfeitamente. Então vamos trabalhar. Então, inclusive, deixa eu saber aqui. Amor, Edileus, fica atento ao telefone, tá? Tô falando com a minha esposa aqui, ela é minha secretária hoje, pastor Ismael. Excelente. E tem que trabalhar. Como é que está o Brasil nesse período? Meu querido apóstolo, nós estamos aqui passando por dificuldades, né? Vocês devem estar acompanhando, porque aqui no Brasil nós não temos só o vírus, nós não temos só o coronavírus, né? Nós temos aqui a perseguição política que o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo. A imprensa não deixa a gente quieto de jeito nenhum, né? Se ele anda por aqui, a imprensa vai por aqui. Se ele criar cura para o câncer, a imprensa vai bater nele, né? Então ele acabou agora, nós estamos aqui na iminência de despedir o ministro da Saúde, que deve sair hoje ainda, porque não tem sido alinhado com o presidente da República. Então nós estamos passando um momento muito difícil. O Brasil é um continente, né, um país muito grande. E nós temos aqui realidades diferentes, né, de outros continentes, mesmo o continente africano. Eu estava agora há pouco numa live aqui com a Inglaterra, com o pastor Wesley, o apóstolo Wesley, e nós estávamos falando sobre a diferença da Europa com o Brasil, né? E agora do Brasil para a África, né? Exatamente. Então, o Brasil é diferente porque nós temos populações diferentes. O que nos ajuda aqui é o nosso clima, né? O clima é quente, é um clima tropical, mas nós estamos aqui com mortos, nós estamos aqui com muitas pessoas contaminadas, e nós estamos com outro problema, que é o problema dessa paralisação, né? O país todo está parado. E começa a ter outro tipo de problema, né? Quem não morrer com vírus acaba morrendo de fome, né? O país é muito grande, a pobreza é muito grande. Então, nós cremos em um milagre. Nessas últimas 2 semanas, nós vivemos momentos especiais. Dia 5 de abril, fizemos um jejum nacional. Foi a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. E dia 12, domingo passado, na Páscoa, nós tivemos um momento de comunhão eclesiástica aqui com católicos, com judeus, tudo isso através do governo, né? Então, Deus tem sido bom conosco aqui. E essas orações, esses jejuns, acabam despertando a fé, né? Manda embora o desespero, manda embora esse terrorismo que é feito, né? Porque a pior luta é como se esse vírus fosse ele trouxesse para nós um problema psicológico, né? Ele não é uma guerra psicológica que nós estamos vivendo. Que é muita informação, muita desinformação, e isso gera o pânico, né? O pânico gera o medo, o desespero e aí por diante. E nós também estamos a viver isto aqui, pastor. E a sua fala é bem atual e bem pertinente. E eu gostaria que o senhor falasse com isso. Nessa altura, há muita ansiedade, né? E algumas pessoas, inclusive, já fazer quadros depressivos. Pastor, como lidar com esse tempo, no tempo de muita aflição, no tempo de muita ansiedade? Biblicamente, como lidar com isso? Como é que a pessoa consegue lidar com esta pressão e manter-se firme? Bem, o que nós precisamos fazer nesse momento é nos agarrarmos à nossa fé, pastor. Viu, apóstolo? Porque nós temos Cristo. Se com Jesus está difícil, imagina sem Jesus, né? Nós temos esperança. A igreja não deve, como corpo, como igreja, nós não devemos estar desesperados. Primeiro porque nós crescemos ouvindo os nossos pais falarem que chegariam dias de dores de parto, né? Que a igreja passaria por provas, o mundo seria sacudido. Jesus mesmo disse, quando vocês ouvirem que há paz,
virá repentina destruição. Nunca antes na história aconteceu o que nós estamos vivendo agora. Por isso ninguém sabe como vai ficar daqui para frente. Ninguém sabe como o mundo vai reagir após a pandemia. Mas nós, como igreja, sabemos como vamos reagir. Vamos reagir como sempre. Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A oração da igreja é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos onde nos escorar, nós cremos no Cristo que cura. A pessoa que não tem fé, que não tem Deus, a pessoa que é ateia, por exemplo, ela só pode confiar na ajuda do governo e na medicina e na ciência. O cristão, além de confiar na medicina e no governo, ele ainda confia em Deus. Então nós estamos um pouquinho à frente dos demais. Então o cristão que está me assistindo agora tem que sorrir, tem que adorar a Deus, tem que falar como Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, com toda certeza, no meio de tudo isso, há uma mensagem de Deus para a igreja, há uma mensagem de Deus para o mundo. O que você pensa, o que o senhor pensa que Deus está a comunicar hoje para nós? Deus está sacudindo a igreja, apóstolo Ismael. Eu fiz aqui eu sintetizei o que eu penso que vai acontecer. Antes do arrebatamento, antes de Jesus vir buscar a igreja, ele fará duas coisas. Primeiro, ele vai tirar o mundo da igreja. A igreja tem que ser santificada. E está acontecendo isso nesse momento. Veja só, nós estamos no Brasil já há quase um mês sem culto presencial. Os cultos são online, né? Então muitas pessoas, os cristãos de verdade estão sentindo falta da igreja, não vem a hora de acabar. Os cristãos que são mornos, para eles vai estar sendo um passeio, né? Porque quando terminar isso, nem para a igreja vão voltar mais. Porque eles não têm a fé que nós temos, eles não têm a experiência que nós temos. Eles não são crente raiz como nós somos, que crescemos ouvindo pastores pregarem sobre isso, que lemos a escola bíblica, a revistinha da escola bíblica dominical, que oramos, que vimos os profetas, que participamos de avivamentos. Então nada nos separa de Cristo. Mas esse pessoal que é mais ou menos, né, um pé na igreja, outro pé no mundo, quando essa pandemia terminar, eles não voltam mais para a igreja. Todavia, muitas pessoas que estão afastadas e desviadas vão voltar. Porque essas cresceram ouvindo a palavra. E elas sabem que são sinais da volta de Jesus, que Jesus está voltando. Então, primeiro, Jesus vai tirar o mundo da igreja. E depois, ele vai tirar a igreja da igreja. Ele vai separar a igreja militante da igreja triunfante. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Temos uma igreja que milita, mas a igreja que vai triunfar é outra. E depois que ele tirar a igreja da igreja, então ele vai tirar a igreja do mundo. Uau. Olha só, Uau. Primeiro ele tira o mundo da igreja, depois ele tira a igreja da igreja, e então ele tira a igreja do mundo. E vamos estar para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Pastor, qual acha que será o maior desafio pós-quarentena? Quando terminar a quarentena, o mundo mudou. Nós, sem darmos conta, passamos por Terceira Guerra Mundial, Quarta Revolução Industrial, muita coisa, portanto, aconteceu nesse momento. O mundo certamente lá fora será outro. Qual acha que será o maior desafio e como nós temos que nos preparar para esse tempo? A igreja tem que estar desperta. A igreja tem que acordar. A igreja tem que parar de pensar que o céu está distante. A igreja que está desencantada, porque eu não sei se o senhor sabia, existe uma geração que se desencantou com o arrebatamento. Porque nós pregamos que Jesus ia voltar e ele não voltou. Verdade. E como Jesus não voltou, muitos ministérios tiveram que inventar outro tipo de pregação. Tiveram que inventar outro tipo de mensagem. São mensagens de autoajuda, né? Verdade. Então a igreja tem que voltar a buscar ajuda do alto. E não autoajuda. Ajuda do alto, sim. A igreja vai se esmerar e precisa se esmerar em voltar ao evangelismo. E o principal evangelismo que tem é o evangelismo pessoal. Não se ganha almas com tanta facilidade mais. Então o testemunho do crente vai ter que ser firme. O maior desafio depois que essa pandemia passar vai ser deixar a igreja com cara de igreja de novo. Porque, como eu disse, muitas pessoas vão se acostumar a ficar em casa, vão dizer, eu não preciso ir na igreja, eu tenho cultos online, tem para escolher, tem um menu, um cardápio de igrejas, né? Cada pastor pregando uma coisa, e detalhe, a pessoa não tem que ofertar, não tem que
ninguém está cobrando nada dela, não está com as pessoas puxando a orelha dela todo dia, né? Então, o maior desafio nosso, depois que essa pandemia terminar, vai ser a igreja voltar a ser igreja como antigamente. O senhor acha que algumas igrejas ou alguns líderes abandonarão o pastoreio? É um tempo de reflexão, se tem chamado, se não tem chamado, e abandonará o rebanho? Pastor Ismael, como está escrito lá em Salmos 89, verso 14, se não me falha a memória, Deus manda a justiça, mas também manda o juízo. A igreja orou por justiça. E no Brasil a justiça veio de forma violenta. Tivemos aí o Lava Jato, né? Tivemos aí, inclusive aconteceu até em Angola, né? Eu estive aí com o presidente, estive com o presidente de vocês, e ele me falou que vocês queriam um apoiamento do Brasil nessa questão de corrupção. Então, quando você busca a justiça, o juízo vem junto. E o juízo de Deus veio aí. O que vai acontecer com muitas igrejas, na verdade, não igrejas em si, mas agrupamentos. Muitas igrejas se dividiram nesses últimos anos. Eu penso que igrejas que têm menos de 3 anos de vida, igrejas que saíram de ministérios, dificilmente vão sobreviver. Por quê? Aqui no Brasil fala-se que essa pandemia o pico deve chegar em maio até junho. Imagine se a igreja ficar mais 2 meses fechada. Como é que essas igrejas pequenas vão pagar os seus aluguéis? Como é que o pastor vai se manter porque ele vive do altar? Então eu acredito que muitas pessoas que saíram de ministérios vão ter 2 opções. Ou voltam para os seus ministérios antigos, ou vão paralisar no meio do caminho. Né? É um tempo de reflexão, é um tempo de juízo. Né? A classe que eu represento, por exemplo, a classe da itinerância, aqui no Brasil, os pregadores itinerantes, os cantores itinerantes, já tem pessoas passando necessidade. Não fizeram o dever de casa em guardar quando tinha muito, e agora cessou. Não tem igrejas para pregar, não tem igrejas para cantar. Então Deus está sacudindo a sua igreja. Imagino. Pastor, também, apesar de tudo, será um tempo de avivamento, ou seja, essa separação, o mundo da igreja, a igreja da igreja, e depois a igreja, portanto, que será levada, antes disso é um tempo de avivamento que acontecerá. Eu não tenho dúvida, Jesus não vai perder bilhões de pessoas para o diabo. Eu não posso acreditar que Jesus fica feliz em saber que no mundo inteiro nós temos aí cerca de apenas 2 bilhões de cristãos no mundo de 7 bilhões de seres humanos. Eu não creio que Jesus vai jogar 5 bilhões de almas no inferno. Haverá um avivamento, haverá um despertamento. Depois dessa pandemia, a igreja vai voltar a ser igreja, os crentes vão voltar a ter mais responsabilidade. Porque avivamento, pastor Ismael, não é quantidade, mas é qualidade. É qualidade. Verdade. As igrejas antigamente eram menores, mas tinha mais sinais, prodígios e maravilhas. Hoje as igrejas são gigantes, mas nós não temos mais sinais. Então, não é a quantidade que fala do avivamento. O avivamento é feito com qualidade. Né? Jesus, quando passou aqui pela terra, ele escolheu 12. Ele podia ter 1.200 caminhando ao lado dele. Ele falou, eu quero 12. Por quê? Porque eu vou poder dormir onde eles dormem, comer onde eles comem, vou poder responder as perguntas deles. Né? Eu vou deixar 12, mas com qualidade. E mesmo assim teve um que se desviou no meio do caminho ainda. Né? Então, avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. O que nós precisamos ter na igreja é qualidade de fé. O senhor, quando esteve aqui, pregou lá na igreja, que eu sou pastor, o senhor falou dessa dualidade, né? Organismo, organização, a igreja que depois se afastou e depois a igreja que voltou. O senhor acha que naquela altura, quando ministrou, isso acabou, inclusive, por ser uma profecia para esse tempo, na necessidade da igreja voltar, de fato, à sua raiz? Olha, o senhor me fez lembrar agora, porque como eu prego todo dia, né? Mas o culto que nós tivemos aí foi especial, foi um culto profético. Aliás, a igreja do senhor não deixa a gente pregar, né? Porque é uma igreja muito viva. Amém. Mas os momentos foram lindos e eu acredito que foi profético, foi um puxão de orelha. Foi Jesus dizendo para a igreja, agora vocês estão vendo que é a verdadeira igreja. Naquele dia na sua igreja eu falei que a igreja não é o templo. Porque o templo é feito por mãos humanas.
Oi. Tá aí, o templo está fechado, está lá cheio de teia de aranha, não pode entrar lá dentro. E a verdadeira igreja? Aqui está a verdadeira igreja. Aí está a verdadeira igreja. Então a igreja, ela não pode ser presa por paredes, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Foi profético. Olhando por esse lado, de fato, foi uma pregação profética. Glória Eu a Deus. gostaria agora que o senhor se tornasse um profeta, ministrando para nós e para a nossa nação, em uma mensagem, portanto, poderosa para nós. A mensagem que eu deixo para os irmãos em Angola, para os irmãos de fala portuguesa, para os irmãos brasileiros que estão conosco agora, é essa. Firmem os seus pés na cruz. Vamos ter um cristianismo de verdade. Não um cristianismo sem cruz. Todas as pessoas querem o Cristo, cruz de Cristo. Servir a Deus não é um passeio. Servir a Deus é luta. Jesus, quando passou por aqui, deixou isso explícito. No mundo tereis aflições. Eu não me lembro dos apóstolos sendo aplaudidos, beijados. Eu lembro deles sendo perseguidos e assassinados. A igreja não pode ficar em conforto. A igreja tem que causar desconforto no mundo. Porque a igreja tem que pregar, tem que denunciar os erros, os pecados. A igreja tem que mostrar ao povo que é preciso uma santidade, uma entrega divina. É preciso estar perto de Cristo, senão as coisas não vão acontecer. Angola vive um tempo de avivamento. Eu vi isso com os meus olhos alguns meses atrás. Eu vi pessoas virem de todos os lugares para estarem numa igreja como a sua, uma igreja viva, verdadeira. Então aproveitem esse avivamento, se esmerem, leiam a Bíblia, busquem, se formem os que forem possível, porque possivelmente daqui a alguns dias vocês angolanos sairão de Angola e serão missionários na Europa, porque vocês têm mais facilidade de caminhar pela Europa do que nós que estamos aqui. Vocês estão mais perto. Vocês têm ligação com Portugal, que é a porta de entrada de Angola, que é a porta de entrada da Europa. A Europa está padecendo, a Europa está se enfraquecendo espiritualmente, a Europa está sendo islamizada. Então Angola, prepara os seus filhos. Assim como Deus levantou a sua vida, pastor Ismael, que Ele levante agora milhões de outras vidas, mas pessoas sinceras, pessoas que não olhem para o vil metal, mas que olhem para o Cristo. Pessoas que não queiram os holofotes, mas que queiram brilhar como luz no meio da escuridão. A igreja tem que voltar a ser o sal da terra. A igreja tem que voltar a ser a luz do mundo. Chega de briga por ministério, chega de briga por placa de igreja. Está aí as igrejas passando necessidade. O senhor acredita que eu, como político, recebi ligação de vários pastores pedindo ajuda para que a gente crie um mecanismo político para que as igrejas recebam ajuda do governo para poderem se manter. É triste, mas isso chega a ser quase que vergonhoso, né? Porque a igreja tem que viver da sua membresia, né? Mas olha que ponto chegamos, né? A igreja deve influenciar a política, a igreja deve influenciar o mundo, e não ser influenciada pelo mundo, e não ser influenciada pela política. Nós estamos aqui, como eu disse, mas nós não somos daqui. Nós somos luz e sal da terra. Que a igreja de Angola seja fortalecida. Que o sopro do Espírito de Deus, que soprou aí há 20 anos atrás, quando eu pisei nessa terra e era só um garoto, com aqueles cultos apoteóticos. Eu me lembro que quando ministrava em Angola, 20 anos atrás, havia uma efusão do Espírito. Havia um derramamento do Espírito Santo, as pessoas eram arrebatadas, eram curadas. Que aquele mesmo Espírito sopre sobre Angola. Que cada filho de Angola seja um profeta, com P maiúsculo, e alguém que opere sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu vou deixar já o senhor ir já para o seu trabalho. Uma última questão. Tem muita gente, ministros, pastores, e gente que tem uma chamada ardendo no seu coração, que está assistindo a live agora. E o senhor recebeu algo de Deus muito especial, que Deus não entregou para muita gente. O senhor saiu, portanto, de trás da malhada das ovelhas, e o senhor projetou, portanto, no mundo inteiro. E eu gostaria que o senhor desse uma palavra para algumas pessoas que estão fracas, estão a pensar em desistir, estão a pensar em parar, daquilo que é a experiência do senhor, que suportou tantos reveses na vida, que suportou tantos eventos contrários e conseguiu alcançar o que alcançou. Uma mensagem para essas pessoas.
Eu vou deixar essa mensagem, a princípio, em forma de um louvor. Tem uma música muito linda aqui no Brasil que diz assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Nada de largar a rede. Volte para o mar alto. A sua chamada só vai parar se ela veio da horizontal. Se foi o homem que te chamou, mas se a sua chamada veio da vertical, se ela veio do céu, ninguém para a sua chamada. Se você está passando por lutas, é porque Deus está te provando. E Ele só prova aquele que Ele quer aprovar. De repente, Deus te colocou aí em casa agora, nessa quarentena, para você voltar a ler, para você voltar a estudar. Olha o que eu estou fazendo aqui nessa quarentena. Dá uma olhadinha aqui. Estou com os meus livros todos aqui. Dá uma olhadinha aqui na minha estante. É hora de estudar. É hora de você encher o seu vaso de azeite. É hora de você voltar à oração, voltar a clamar. É hora de você pedir para aquele anjo que te acordava às 3 da manhã, voltar a te acordar para orar. As nossas armas são antigas e poderosas. Oração, jejum. Jejum e oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O jejum mortifica a carne. Ao mortificar a carne, o seu espírito cresce. O seu espírito crescendo, ele vai tocar o mundo invisível, que é o mundo de Deus. O nosso problema é que a gente alimenta muito a carne e pouco o espírito. A minha geração viu o céu pelo lado de dentro, talvez porque a gente não tinha muito dinheiro, nós não tínhamos condições de ir em restaurante, a gente não ia em shopping, a gente não jogava bola, a gente só tinha igreja, casa e escola. Aprendíamos a ler na escola, íamos para casa dormir, o trabalho e o nosso fim de semana todo era para Deus. A minha geração viu coisas que essa geração nova não tem visto, porque nós fomos onde essa geração não foi. Então você que está aí do outro lado, que tem uma vocação, que tem uma chamada, nada de desanimar. Ainda que você faça parte daquele grupo que eu falei aqui, que abriu um ministério, vai ficar 2, 3 meses sem nada, não sabe o que fazer, calma. Coloque a cabeça no lugar e é hora de praticar a fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento daquilo que crê, ainda que você não vê. Então creia. Nem que seja preciso um urubu, um corvo, colocar uma gravatinha borboleta de garçom, colocar numa mão uma bandeja de prata e colocar aqui uma carne assada para levar até onde você está. Deus fará isso. Porque quem chama, cuida. Quem envia, guarda. E aquele que está com você tem o nome de Jeová Jiré, o Deus da providência. Pastor, muito obrigado. Eu vou deixar o senhor ir trabalhar, o senhor está em trabalho. Se não fosse esse Covid-19, certamente o senhor estaria aqui em Angola. Vamos deixar isso passar para ver se conseguimos refazer isso para ainda esse ano também poder estar aqui nos abençoando. Conte comigo, passando essa pandemia, um dos primeiros países que eu quero visitar é Angola, quero estar aí na sua igreja de novo. E aí eu quero ter, se você já pudesse até propagar, não só os cultos de avivamento à noite, mas durante a manhã e a tarde, uma escola bíblica só para esses meninos e meninas, para eu repartir experiências. Nada de pregar, nada de ficar, só experiências. Sei que Deus vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Vou aproveitar aqui e falar para o senhor que amanhã, às 11 horas da manhã aqui do Brasil, aí deve ser 7 da manhã, né? Uhum. Sim, é 4 horas, é isso. É 7 da manhã. Deixa eu só baixar o som aqui do meu presidente que está falando. Amanhã, 7 da manhã, então, o horário de vocês, eu tenho uma live aqui com o apóstolo Fadi Fará, que é pastor aqui do Ministério da Fé, uma igreja gigante em Brasília. E às 5 da tarde eu vou estar aqui com o pastor Filó, nosso amigo Portugal. Lá de Portugal. Isso, lá de Portugal. Vou estar com ele numa live às 5 horas do Brasil, 9 horas da noite aí de vocês. Se quiserem participar, são meus convidados amanhã, tá bom? Vamos estar conectados, ligado? Pastor, que o Senhor continue lhe usando, lhe abençoando.
E deixa eu falar para o senhor que o tempo todo passou e o senhor continua com a essência, portanto, sendo a pessoa humilde que é, e certamente o senhor lhe usará de forma tremenda. Eu já tive a oportunidade de falar isso com o senhor, e nós estamos aqui orando muito por si, que Deus vai surpreender o Brasil inteiro por meio do seu ministério, por meio de sua vida. Amém. Muito obrigado, eu recebo essa profecia. O tempo passou tanto que eu a minha barba, tô parecendo um papai Smoke. Tô velho. Deus te abençoe. Sucesso. Obrigado, pastor. Estamos juntos. Um abraço. Com Deus, a paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém.